Bom, fala aí, rapaziada. É o Bruno de volta aqui. E tô testando algumas coisas diferentes, tô testando um setup diferente aqui com o celular, tá meio improvisado aqui as coisas. Mas vamos para a pauta do vídeo, né? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, certo? E por que que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Hoje eu acordei bem, eu tenho acordado muito bem, eu tenho tido manhãs de sono muito boas, eu preciso regular de certa forma ainda o meu ciclo circadiano, mas eu estou no meio de um processo, né? E é um processo que é uma coisa que eu ainda vou abordar nesse canal, mas é um processo de desmame de uma substância que muitas pessoas utilizam para dormir. Eu posso dizer que praticamente hoje eu já não preciso mais dela, eu não dependo mais dela para tirar minhas noites de sono. Mas, enfim, é, eu tenho sentido uma melhora muito boa, né, na minha autoestima e na minha rotina depois que eu, de certa forma, abandonei o uso de algumas medicações para controle de ansiedade, para controle de insônia, né, e para que eu conseguisse pegar no sono mais rápido, tá? E aí eu tenho acordado muito bem e uma das coisas que eu tenho feito, né, assim que acordar, tipo, conversar com alguém, conversar com algum amigo, enfim, falar com a minha filha, interagir assim que acordar com as pessoas da minha família que estão ao meu redor, né? E hoje a primeira coisa que eu fiz assim que eu acordei foi tomar meu café. Eu tomei o café da manhã, comi, e eu aproveitei para dar uma caminhada, né, com os meus cachorros. Geralmente eu faço isso mais à noite, então eu tenho o hábito de fazer algumas corridas, né? Algo ali entre 1 quilômetro pelo menos até 5 km, né? E aí eu geralmente utilizo o relógio para fazer o traqueamento disso, acompanhamento cardíaco, enfim. E aí dentro dessa caminhada que eu tava dando agora pela manhã, eu tava caminhando com meus cachorros e eu resolvi gravar esse processo para mostrar para alguns amigos que são amigos virtuais, né, amigos que eu conheço à distância, alguns presencialmente, mas todos eles moram em outro estado. E eu resolvi mostrar um pouco de como é a região aqui onde eu vivo hoje, tá? E aí depois que eu gravei, enviei todo esse vídeo para eles, eu acabei chegando na seguinte conclusão. Eu cresci durante toda a minha vida numa cidade, eu nasci e cresci em Camboriú, né? Sou uma das poucas pessoas naturais de Camboriú que eu conheço. E eu posso dizer, parece só até como algo velho, mas eu posso dizer que quando eu cresci lá, eu vi e era tudo mato. Eu via uma região que era toda mata, com uma boa densidade de mata atlântica, se tornar uma cidade turística, né? O que era uma praia, uma vila de pescadores ali, eu vi se tornar o que a gente conhece hoje como Balneário Camboriú, como uma das cidades mais caras e com uma ótima qualidade de vida, né, para se morar. Só que boa parte dos meus traumas e problemas relacionados à ansiedade, eles começaram ali pela minha adolescência, dado o momento em que eu comecei a trabalhar. Então, pegava ônibus, uma boa parte eu ia de bicicleta, e aí você passa ali por fases de ansiedade, né? Para quem mora em cidade grande, geralmente a pessoa está mais acostumada com isso. A minha mãe, ela veio de São Paulo, então já fui várias vezes para São Paulo, e, e eu conheço um pouco dessa rotina, né? Do que seria uma cidade mais movimentada, um pouco mais agitada, certo? E aí, nessas rotinas de indas e vindas de trabalho, lidar com pessoas, ter muitas máquinas, ter problemas com cliente aqui e ali, e aí eu até conto um pouco da minha história, como foi no Mac, em outro vídeo, uh, eu desenvolvi alguns problemas, e um deles foi uma síndrome do pânico, né? Até por conta de um evento, acho que uma hora eu vou pegar e vou explicar mais sobre isso, mas de um evento trágico que ocorreu em uma das madrugadas em que eu gerenciava, né?
e coordenava o plantão ali junto com um outro gerente, né? E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver alguns problemas em me relacionar com pessoas, comecei a perder confiança nelas, eu não conseguia mais sair de casa, me expor a público. E aí eu me vi numa condição onde eu precisava, eu acho que eu toco um pouco disso no outro vídeo, mas eu precisava trabalhar de alguma forma, sustentar a minha casa, que até então tinham, acho que na época, 5 pessoas, e mais a minha esposa e a minha filha. Só que eu não conseguia mais ter essa interação, né? Eu até já tinha conseguido uma moto, enfim, mas eu não conseguia, tipo, por alguns problemas que eu passei, sair para fora, né? Eu desenvolvi uma espécie de fobia social. Eu não conseguia ficar em ambientes externos sem que eu começasse a ficar angustiado, preocupado, como se algo de ruim fosse acontecer comigo, né? E sempre que eu vou para Camboriú, visitar meu pai e tal, e as minhas irmãs, eu acabo sentindo um pouquinho disso, né? E aí onde que isso conecta, né, com o vídeo de hoje, de eu ter acordado, dado uma caminhada, enfim, ter ido ver o mar, brincado com os meus cachorros e interagido com esses amigos, né? Conecta que a gente se mudou pra cá, vai fazer 3 anos, e aqui onde a gente mora tem uma península, a gente mora aqui perto da península de Barra Velha, tem contato com a lagoa, tem contato com a ponte, tem uma densa área aqui preservada, né? Porém está em crescimento constante, né? Tá até meio que exponencial, tem muitas casas se formando aqui ao redor da nossa, né? E nessa caminhada que eu estava fazendo de manhã ali, eu estava mostrando para os meus amigos as coisas que eu estava vendo ali. E depois, quando eu cheguei em casa e eu comecei a assistir esse vídeo, eu comecei a prestar atenção enquanto... A minha mão tá até meio suja, que eu escalei a ponte lá, enfim. Mas eu comecei a prestar atenção enquanto isso se assemelhava com o meu período de infância. Por quê? Durante a minha infância, eu tive todo esse contato com a mata, com os animais. Eu tinha cavalos. Eu tinha 2 cavalos quando eu era criança. Eu tive cabras, mais de 100 coelhos. Galinhas e perus, então, nem conta, assim. A gente tinha muitos animais ao nosso redor. E conforme a cidade foi crescendo, e a gente, para quem mora no campo, a pessoa entende muito bem isso, né? Você pode até morar num terreno pequeno, num lugar pequeno, mas quando se amplamente mata, assim, e você tem muito espaço, mesmo que não seja seu, geralmente você utiliza partes do ambiente que está ao teu redor a teu favor. Então isso fica à tua disposição, certo? E aí você tem muita liberdade para andar, para caminhar, enfim. Porque até então o mundo que está ao teu redor é o teu quintal, certo? E aí, conforme você vai entrando nesse estado de confinamento, você vai vendo as coisas crescendo, pessoas para cá, prédio para lá, motos, carros, o trânsito, aqueles picos entre o horário da manhã, onde o pessoal está indo para o trabalho, e à tarde, quando o pessoal está voltando, você vê períodos de intensidade, né, de barulho, até de ruídos, muito maior, né? De coisas ao teu redor. E isso, cara, isso prejudica muito a tua mente. Sem que você perceba, porque você não está em alerta às coisas que estão acontecendo. Você não está consciente de todos os sons e das coisas que está acontecendo. Você não está pensando ativamente naquilo. Às vezes você está concentrado, trabalhando aqui e ali, lidando com uma máquina ou trabalhando numa parte de construção. Enfim, você está desempenhando uma tarefa, porém, você não está 100% exposto conscientemente às coisas que estão acontecendo ao teu redor, né? E o que acontece? Eu percebo que as coisas que acontecem ao nosso redor, a forma como a gente o ambiente em que a gente convive,
ele influencia muito nas coisas que a gente faz. E aí, por exemplo, eu não sei se agora no vídeo dá para perceber, mas tem muitos sons de pássaros aqui fora, né? Eu tô virado aqui para a janela, daí tem um terreno aqui e tal, mas tem muita mata para cá e tem o mar pro outro lado e eu consigo ver o mar, né? Ver, escutar o mar, ver os pássaros, o vento e tudo mais. Tem galinhas do mato, às vezes tem tamanduá-mirim, enfim, tem gambás que passam aqui, os cachorros correm atrás, enfim, cobras. E isso tudo influencia para que, de certa forma, eu consiga diminuir meus níveis de ansiedade, né? Claro, desse tempo em que eu morava lá e em que eu vim pra cá, tem um vídeo até da época que eu trabalhava numa empresa e ali eu estava dando uma palestra sobre Web3 e blockchain. Dá para perceber que o ritmo das coisas que eu falava, a forma como eu me expressava, soava até um pouco ansioso. Você me ouvir falando te deixava ansioso, certo? E isso é quando eu morava lá em Camboriú. E aí, claro, fiz dessa fase em que eu comecei a trabalhar online entre 2019 e até 2023, enquanto eu estive trabalhando muito ativamente, eu desenvolvi essa angústia, toda essa parte de síndrome do pânico, enfim, de perder até o sentido da vida. E aí até na época eu fiz tratamento com um psicólogo, com uma psicóloga mais especificamente falando. Foi uma das melhores pessoas que passou na minha vida. É a Sandra, um abraço para ela aí. Ela, ela tem mais de 30 anos de atuação dentro dessa área, nunca perdeu nenhum cliente. E ela atua majoritariamente trabalhando na ressignificação de vida, né? Então, ela me explicou, como eu sou um cara muito técnico, muito lógico, ela me explicou diversas coisas relacionadas a como o meu cérebro funciona, porque eu sempre quero entender como as coisas funcionam no fino, sabe? Tipo, eu sou muito sistemático, então geralmente eu tento, enfim, entender demais como as coisas funcionam. E isso até prejudica, né? Isso era um dos fatores que causava uh, essa minha ansiedade elevada. E aí o tratamento me ajudou, uh, eu fiz alguns acompanhamentos com psiquiatra, dentro disso eu tomei algumas medicações, sempre me preocupando com essa parte de dependência química, com o vício, porém eu desenvolvi um vício no decorrer desse um ano por essa medicação chamada, até não queria citar o nome, mas ela começa com Z e termina Pidem, né? Acho que não é legal citar nome de medicamentos e drogas no vídeo, mas enfim, ela é uma medicação que durante a pandemia muita gente começou a tomar. Eu vou abordar mais um pouco dela, talvez falar um pouco mais dela, até porque ela foi desenvolvida ali na época de 80, se não me engano, e ela tinha uma patente sobre ela que expirou ali por 2007, 2006, se não me engano, e aí vários laboratórios começaram a amplamente vender genéricos dela, né? E durante a pandemia, mais que duplicou a quantidade de brasileiros que utilizava isso. Por conta do medo, por conta do receio. Eu ainda vou falar algumas coisas sobre essa questão da pandemia, como eu fiz dinheiro, como eu consegui criar projetos, como eu ajudei pessoas, como eu me desenvolvi como profissional na pandemia. Mas o ponto isso foi um período que trouxe muita ansiedade para muitas pessoas. Fez com que o mundo acelerasse de uma forma que a gente nota até hoje. Existe toda uma questão geopolítica, uma questão econômica, existe toda uma questão sanitária e até digital, de tecnologia, em como o mundo se desenvolveu e que a gente vê hoje, né? A gente nota. Talvez a gente esteja até mais acostumado do que o habitual. E aí algumas pessoas perdem esse senso, né? De como as coisas evoluíram e como as coisas mudaram nesse meio período. E aí eu tô colocando várias informações aqui. Enfim, eu sou um cara muito generalista, então eu acabo colocando bastante coisa, mas eu gosto de fazer uma conexão entre elas. E aí, voltando atrás, pra gente fechar todos os parênteses e conectar esse vídeo, eu entendi que a terapia ela me ajudou bastante.
ter tirado, né, e 2024 foi um ano sabático para mim, ter tirado esse tempo de descanso, onde eu praticamente me isolei, entrei no modo caverna ali, de manter relações com trabalho, de forma profissional, enfim, de ficar estudando ali com muita intensidade, né, na frente do computador. Isso me ajudou demais. Me conectar com a natureza, me conectar mais com animais. Hoje eu tenho diversos animais aqui, eu posso até chamar de nosso mini zoológico, né? A gente já teve mais de 11 cachorros, a gente já fez, enfim, doações de diversos animais, a gente trabalha com o pessoal da prefeitura que faz o resgate de animais. Como aqui é uma área meio distante, geralmente o pessoal abandona, a gente cuida deles, a gente tem contato com pessoas da agropecuária aqui da região, então a gente acaba socorrendo alguns animais aqui e ali sempre que dá. A gente pega e chama o bombeiro para a gente pegar algumas espécies de cobras que vira e mexe aparecem por aqui. Enfim, isso ajuda muito você a se conectar com a natureza. E isso me lembra muito o início da minha infância, né? E a minha infância ela foi uma infância muito saudável, onde eu tive contato com todas essas coisas. Eu faço questão da minha filha ela ter contato com essas coisas, né? Ela tem, sim, muito contato com tecnologia, ela tem muito contato com o computador. Ela, desde cedo, ela teve livros, ela tem livros, ela lida com o estudo, desde cedo ela estuda numa boa escola, é uma escola pública, tá? Para mostrar a importância do estado que ele tem. A gente até teve uma feira de ciências essa semana. Cara, eu acho que vai ficar muito extenso se eu começar a entrar nesses pontos, mas eu fiquei impressionado com o nível de desenvolvimento que as crianças têm e estavam tendo ali, tipo, crianças do segundo ano, falando sobre SpaceX, sobre tecnologia espacial, sobre camadas atmosféricas, sobre como o planeta funciona, enfim, diversas coisas, né? E isso conjectura com a pauta do vídeo, que é a ansiedade, né? Se você parar para prestar atenção, e essa vai ser a parte mais importante do vídeo. Hoje eu me considero uma pessoa, sim, ainda sou uma pessoa ansiosa, mas eu sou uma pessoa que entende melhor quando eu estou ansioso. Graças ao esporte, graças a correr, a me movimentar, a fazer séries de flexões em casa, de fazer exercícios caseiros, sair para respirar, ir na praia, igual agora, contemplar a natureza, as coisas que estão ao meu redor, né? De certa forma, fazer um mindfulness e ter ressignificado a minha vida. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda nesse vídeo. Eu entendi como controlar a minha ansiedade, certo? E eu estou entendendo como fazer isso passar para as pessoas que estão ao meu redor. Como eu posso influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Através do exercício, através da movimentação, através da forma como eu me porto. Pessoas ao meu redor, eu me refiro a pessoas da minha família, né? E aí entra um ponto importante. Esse ano e o ano passado foi o ano em que eu mais, de forma altruísta, trabalhei em prol de ajudar pessoas. Eu não gosto muito de falar sobre causas e coisas que eu ajudei. Talvez algum dia, quando eu estiver mais velho, eu possa gravar um vídeo, ou, não sei, eu gosto de pensar que eu estou gravando algo para quando eu estiver mais velho poder assistir. Eu possa fazer um vídeo esclarecendo, contando algumas histórias de alguns indivíduos que eu ajudei em alguns lugares do mundo, pessoas que eu não tive contato nenhum previamente, mas que eu entendi a história dela e eu vi, cara, eu preciso ajudar essa pessoa. Mas enfim, não cabe ao vídeo. Vamos fechar aqui os parênteses e aí eu faço a conclusão. Duas coisas. Ressignificar a vida, tá? Eu desenvolvi algo que eu nomeei, e aí as pessoas chamam de transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Até o OMS mudou o nome da sigla, tem uma outra nomenclatura atualmente. Mas a maior parte das pessoas dos artigos citam como TAG. E eu desenvolvi algo que eu batizei como Síndrome do Dr. Manhattan, né? Para quem não conhece, ele é um herói,
é uma pessoa super poderosa do universo da Marvel. Do universo da Marvel. E ele meio que se tornou uma super consciência que ele não queria mais. Ele era um homem, ele era um humano. E ele desenvolveu uma consciência onde ele não queria mais se importar com os problemas humanos. E no auge das minhas crises de ansiedade, eu fui várias vezes para o hospital, fiz diversos exames, eu achava que estava morrendo de câncer, de, de infarto, de várias das coisas, eu não entendi o que era. E era ansiedade. E aí, nessa crise do Dr. Manhattan, né, eu até assisti o filme, ele chega um momento em que ele vai para o espaço, ele, se não me engano, vai para Marte, porque ele não quer mais ficar perto dos seres humanos, né? E assim, eu por ter lidado com muitas pessoas em situação e lugares de guerra, conheci pessoas que, enquanto eu estava em reunião com elas, caiu uma bomba, tipo, no prédio do lado e tudo explodiu, assim, sabe? Tipo, a pessoa se jogou no chão e eu ali no meio de uma reunião, um a um com a pessoa, tava tentando entender o que estava acontecendo, sabe? Tipo, ajudei pessoas em situação críticas, né? Eu acho que não é legal ficar citando muito isso, porque o algoritmo ele corta o alcance e eu quero impactar as pessoas e aí, geralmente, por algumas coisas que a gente fala, não vai tão longe, né? Mas isso, cara, são coisas que às vezes elas não estão no nosso universo. E quando elas entram, quando muitas informações passam a fazer parte do nosso universo, e aí eu digo universo, é a nossa mente. Essas coisas, elas geram um choque na gente. E aí é onde entra essa síndrome do Dr. Manhattan que eu acredito que eu criei. Que pra mim, na minha visão, olhando pro herói, foi o seguinte: existem muitas questões complexas na mente do ser humano. E quando você não consegue conectar algumas informações, você começa a pular de uma resposta para outra muito rápido. Você começa a saltar com perguntas de um lugar para outro muito rápido. E para a mente de uma pessoa ansiosa, desenvolver várias perguntas que não chegam a sentido nenhum e geram mais perguntas, faz com que o teu cérebro fique em um caos onde, tipo, nenhum herói com uma consciência super avançada aguentaria essa situação. Principalmente um herói que era um ser humano e se tornou uma cerca de outra espécie, uma nova espécie, né? E resolveu ir para o espaço. Ele resolveu ir para um ambiente onde as vozes não ocupavam a cabeça dele com os problemas que os seres humanos têm, né? Ele cansou dos problemas dos seres humanos. E aí, cara, chega numa coisa bem interessante, que é assim, às vezes você pode estar numa situação onde você criou objetivos, você teve uma infância boa, ou você teve que trabalhar muito cedo, e aí de trabalhar muito cedo agora você pode ter frutos e pode descansar, pode tirar um ano sabático, um mês de férias, tirar, sei lá, independente da tua situação. Nós somos seres humanos. E nós, como seres humanos, vamos ter problemas muito parecidos. E aí talvez a gente às vezes se encontre nessa situação, nessa posição de Dr. Manhattan, né? E isso, geralmente, né, eu dei uma estudada, isso se chama infoxication, né? Ou intoxicação por informação. Na minha área de desenvolvimento, a gente lida diariamente com inovação a todo momento. Então, sempre tem uma biblioteca nova, sempre tem empresas ali lançando produtos novos, existem documentações vastas, intensivas, vídeos que estimulam você a querer consumir um conteúdo muito rápido. E aí isso acaba criando muitas conexões no teu cérebro. E nosso cérebro ele é composto por neurônios que trocam energia a todo momento, é eletricidade. Quando a gente começa a colocar muita informação e ela fica desconectada, hoje eu já nem sinto mais TikTok ou redes que tem conteúdo fácil de consumir, porque eu evito na maior parte do tempo ter acesso a isso. Mas muitas pessoas elas consomem isso ativamente. E da época em que eu consumia isso ativamente, eu consumia até bastante, isso trazia um período de perturbação para o meu cérebro por ver vídeos com
um alto nível de contextualização, porque quando você abre um vídeo de uma rede social ali, de um TikTok, por exemplo, eu fico falando TikTok, mas eu tenho certeza que isso vai prejudicar o meu vídeo. Você acaba vendo um conteúdo que o seu cérebro ele faz o seguinte, ele fala, nossa, o que está acontecendo nessa cena? Nossa, estão pregando aqui um negócio, estão consertando isso, são várias perguntas que o seu cérebro ele faz em uma questão de milissegundos. Em até 3 segundos do vídeo, essas perguntas elas são respondidas pelo contexto do vídeo. E são vídeos muito acelerados, né? Tanto que eu estou sem um outro celular aqui em volta, porque eu estou utilizando o meu para falar. Mas são vídeos que eu já fiz uma análise de edição e eles têm uma frequência que é a seguinte. Depois você pega e faz o teste aí. Pega o teu celular, se tu tiver no computador, abre ali um vídeo do TikTok ali, ou um Reels do Instagram, um Shorts do YouTube, e começa a scrollar o vídeo. Você vai ver que o vídeo ele funciona nessa frequência aqui, ó. E são vários vídeos que eles estão empilhados. E isso tem a ver com uma dopamina. Ela é uma substância que elas conecta. E ela é ela é rapidamente consumida pelo teu cérebro, né? E aí quando você se torna muito refém da dopamina e da serotonina e de alguns outros hormônios ali que causam a ansiedade, um pouco de cortisol, você fica nessa caça por conteúdo. E hoje a gente consome muito conteúdo, muita informação. Eu mesmo vivo lendo. Às vezes eu acordo, a primeira coisa que eu faço é deixa eu ler aqui algumas informações, enfim, ler aqui o resumo das notícias. E isso acaba, querendo ou não, impactando na nossa saúde mental, certo? Enfim, isso tem correlação com a intoxicação por informação, ou infoxication. Então, conectando todos os pontos. Se exponha mais à natureza, tenha mais contato com o sol, aproveite os momentos em que você pode ter acesso à luz do sol. Eu já tive alguns problemas ali, eu fiz vários exames, diversos exames bem complexos, para entender a situação, a minha situação endócrina. E ali numa delas eu detectei que eu tinha um nível muito baixo de vitamina D. Só que a vitamina D, por mais que você tome, né, por exemplo, um colicalciferol, você não diretamente vai produzir ela, você vai ter uma reserva muito baixa, né? Você precisa se expor à luz do sol. E isso te ajuda, né, a se manter bem acordado, a se manter focado, a fazer com que o teu corpo entenda que você, enfim, que você tem um período de estar acordado. E aí, por exemplo, quando começa a anoitecer, abaixa as luzes, desliga as luzes, eu mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu criei uma luz aqui, ó, amarelo, né? Eu pintei essa lâmpada de amarelo, é guache. Eu tenho algumas luzes aqui no cenário que quando chega de noite, igual aqui atrás, quando começa a entardecer, igual agora são 15 para 6 horas da tarde, né? Que quando começa a escurecer, aqui fica bem vermelho o sol e tudo mais, o céu e tudo mais, eu começo a deixar todas as luzes mais fracas, desligo algumas luzes da casa. Por quê? Para que o meu corpo comece a entender que está na hora de dormir, de descansar. Eu paro de consumir conteúdos que me deixem muito agitados, certo? E isso vai regulando o meu ciclo circadiano. Assim como a minha percepção sobre a natureza, né, e as coisas que estão ao meu redor, e de novo a gente volta na parte do ambiente, elas fazem com que eu perceba que os pássaros estão parando de cantar, que o mar está ficando com um som mais alto, certo? E aí, diferente de quando eu morava lá em Camboriú, eu começo a perceber que a cidade ela desacelera um pouco, porque lá as coisas são um pouco agitadas. Então, mesmo de madrugada, dependendo do lugar ali que você mora, principalmente se estiver morando em Balneário, cara, é som de moto a todo momento, gente passando pra lá e pra cá. Se tu não tem uma boa vedação acústica na tua casa, eu imagino para uma pessoa que mora em São Paulo, né? Ainda mais que a gente mora no Brasil, essas coisas são caras, fica difícil de você conseguir ter um ambiente em que ele não tenha ruídos, saca? Inclusive dentro de casa existem componentes eletrodomésticos, computadores, que eles emitem som numa frequência que te causa estresse. Eu mesmo já fiz algumas medições dentro da minha casa para entender a frequência em que alguns equipamentos operam
Inclusive, troquei partes do meu computador para que durante a noite, enquanto eu estivesse trabalhando, eu não interferisse no sono das outras pessoas, certo? Tudo isso olhando para essa questão de ambiente, das coisas que estão ao nosso redor e como elas impactam na nossa mente, certo? Então é isso aí, pessoal. Se mexam, se movimentem, tenha acesso às informações, mas tenha controle das coisas que você se expõe, certo? O cérebro é uma esponja e, querendo ou não, ele vai absorver as coisas que estão ao redor dele, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, tá? Eu vou ficando por aqui, eu deixo o meu abraço, minhas saudações, é só isso, é isso, é só o começo, tamo junto e bora pra cima.